Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês falando sobre uma coisa muito importante que eu tenho observado ao longo da minha vida, que é como as pessoas influenciam as outras pessoas em relação aos seus costumes, hábitos e etc. E isso não é diferente também em relação à nossa proteção da vida e à nossa segurança. Mas antes de continuar esse vídeo tratando desse assunto tão bacana e um assunto tão desafiador e ao mesmo tempo tão estudado atualmente, vai lá nas notificações, tá? Curte o vídeo, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Tá faltando pouquinho lá pra gente completar 100 inscritos, né? Apesar de pouco, é um trabalho que começou há pouco tempo, acho que faz um mês e alguma coisa que nós estamos gravando esse vídeo, mas com certeza esses vídeos podem influenciar e podem de fato mudar a vida de outros seres humanos com a sua ajuda, tá? Então vai lá e compartilha, por favor. Então, pessoal, qual é o nosso objetivo aqui? Há muito tempo atrás existe um livro chamado Bíblia e esse livro traz muitos ensinamentos para nós. Dentre esses ensinamentos existem passagens bíblicas que falam bastante sobre o que é que acontece quando as pessoas se aconselham com sábios, né? Existe uma parte de Provérbios que diz: se você se aconselhar com sábios, você se tornará sábio. Se você receber conselhos dos maus, em Salmo 1, você se tornará mau. Então, o livro mais lido de todo mundo, um livro tão cheio de riqueza, independente da religião que você segue, já traziam esses ensinamentos. Só que ao longo do tempo, aproximadamente a partir do ano de 1937, Harvard começou a desenvolver um estudo, onde esse estudo ele estudava algumas comunidades e algumas pessoas com o intuito de verificar como umas pessoas influenciavam as outras. Creio que foi a partir de 1937. Esse estudo ele foi sendo desenvolvido por alguns cientistas e depois continuado por outros. Atualmente, os cientistas que defendem a tese de que as pessoas influenciam as outras através de um fenômeno chamado contágio social é o cientista chamado Nicholas Christakis e o outro cientista chamado James Flower. Creio que seja James Flower. Então, o que acontece? Foi comprovado que realmente há uma influência através desses estudos, onde as pessoas influenciavam as outras em relação aos seus costumes. E aí eu trouxe uma reflexão em relação à nossa segurança mental, em relação à nossa vida e etc. O último estudo que foi feito em relação a isso foi um estudo que falou sobre a epidemia da obesidade sendo repassada de uma pessoa para outra através de um vírus. É bastante desafiador querer acreditar nisso, mas é comprovado que o comportamento social pode realmente influenciar outras pessoas. Existem alguns testes que você pode fazer na sua vida, onde comprova ou não que isso de fato acontece. Um dos testes que pode ser feito é você verificar a média das 5 pessoas que você mais convive, e quando você verificar a média, você vai perceber se realmente isso está acontecendo ou não. Exemplo, se você se acompanha com pessoas que fazem atividade física e praticam atividade física, a observação é que há uma grande possibilidade de você iniciar e continuar praticando atividade física. Se você se acompanha com pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, se divertem com a ingestão de bebida alcoólica, há uma grande possibilidade de que tudo e todos os eventos sociais que façam parte desse convívio sejam regados de bebida alcoólica. E assim acontece em várias coisas da vida. Partindo desse princípio, eu comecei a observar alguns comportamentos dentro da indústria e dentro de ambientes domésticos e dentro de condomínios. Morei em um condomínio no bairro de Fátima, onde, infelizmente, depois de um tempo, foi constatado que eles tinham graves problemas estruturais. E quando eu cheguei para morar, me estranhou muito o comportamento de todos os condôminos, pois eu observei que os condôminos tinham um comportamento muito parecido com quem administrava o condomínio, que era a síndica, e os antigos síndicos e moradores que já moravam lá há 10 anos. Então, eles estavam numa zona de conforto em relação à parte estrutural do edifício, até que eu cheguei, contestei, conversei, tentando tirar eles da zona de conforto, mas não foi fácil fazer isso. Só conseguimos fazer isso quando viram a possibilidade iminente de risco à própria vida, e o que de fato foi feito. E aí, pensando nisso, eu comecei a observar também comportamentos similares dentro do ambiente industrial, onde você tinha grupos de pessoas e essas pessoas, boa parte delas se comportava de uma maneira responsável e segura, todo o grupo passava a se comportar de uma maneira
maneira responsável e segura. E isso, cada dia que passa, foi me chamando a atenção e trazendo para mim reflexões sobre isso. Foi quando, no ano de 2017, eu tive contato a primeira vez com conteúdo falando sobre contágio social. E eu comecei a observar isso dentro da minha casa, no meu círculo de amigos e etc. E observei que em períodos da minha vida que eu me acompanhava mais com pessoas que não praticavam atividade física, a tendência natural era não praticar atividade física. Em períodos da minha vida que eu me acompanhava com pessoas que praticavam atividade física, a tendência natural era eu praticar atividade física. E aí eu pergunto a você, alguma vez você já parou para pensar se as pessoas com quem você se acompanham, elas realmente vão te levar ao futuro que você deseja? Você já parou para pensar que as pessoas que você tem buscado se acompanhar vão te levar realmente para onde você quer atingir? Você já parou para pensar que as pessoas que você trabalha junto com elas realmente se preocupam com a segurança da sua própria vida, assim como você se preocupa? Faça uma reflexão sobre isso. Perceba empresas que você já trabalhou, como era a cultura de segurança delas, como era a maneira como elas observavam isso. E percebam como realmente muda. Se você tem uma gestão onde as pessoas têm uma cultura de segurança sedimentada e uns influenciam os outros em relação à segurança da própria vida, com certeza você vai ter um contágio social positivo em relação à sua segurança. Mas quando você tem uma convivência com outras pessoas em que a cultura daquela empresa não uma cultura de segurança sedimentada ou que não existe, infelizmente nós teremos uma realidade diferente, uma realidade de uma política insegura, onde nós teremos uma grande quantidade de incidentes e talvez até de acidentes propriamente dito. Então você, em relação a tudo na sua vida, como você tem gerenciado as pessoas o qual se aproxima de você? Como você tem gerenciado a sua vida em relação aos outros seres humanos? Já houve necessidade de você se afastar de alguém porque aquela pessoa lhe influenciava negativamente? Então pense sobre isso quando existem mais 5 pessoas próximas a você com comportamentos disfuncionais que podem lhe levar a ter atitudes disfuncionais. Vale uma reflexão aqui. Faça uma análise hoje de quem te acompanha no teu ambiente de trabalho. E se essas pessoas que te acompanham no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, são as pessoas que vão te levar a um outro caminho. Algumas pessoas ficam se questionando, mas o problema da minha vida é minha esposa. Eu considero como casamento instituição sagrada, onde você deve mantê-lo firme até o final da sua passagem aqui na vida. Então, se falhou o RH no momento do casamento, está na hora de investir em treinamento. Invista em treinamento no seu casamento. Invista em treinamento de como criar seus filhos. Invista em treinamento de como administrar sua casa. Fica aqui a dica. Sempre que você observar que algo está saindo do seu controle e você não saiba como consertar ou não saiba como fazer algo diferente, busque ajuda. Busque ajuda. Ok? Então, mente segura, vida segura. Fica com Deus.